Salve! Bom, o bagulho é o seguinte, dessa vez não é uma história tão legal, e sim o que eu quero deixar aqui é uma memória de mais que um amigo, mais que um cachorro, sim um companheiro que sempre esteve na minha vida, pelo menos durante boa parte dela. Então hoje eu vou contar a história de um cachorro que esteve na minha vida durante muito tempo e eu espero que vocês gostem. E dessa vez, esse vídeo aqui, ele é literalmente uma memória. É pra deixar as coisas boas que ele me deu aqui. Então hoje eu vou contar um pouco mais sobre o Bob. O Bob é um cachorro que, quando eu comecei a morar com meu pai, mais ou menos quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, meu pai tinha adotado ele da rua. Esse cachorro ele já era adulto e, bom, ele era muito lindo. Nesse tempo em que eu fui morar com meu pai, e meu pai tinha adotado ele estava machucado, ele tinha uma patinha que ele vivia com a patinha pra cima porque ele tinha sido atropelado. Então, o meu pai tinha pegado ele para poder cuidar dele, por mais que a gente não tivesse condições para poder cuidar de um cachorrinho no momento, mesmo assim meu pai pegou, meu pai sempre foi um cara que teve um coração enorme. Então, ele foi lá e pegou esse cachorro. E a gente na verdade não, ele e o meu irmão de consideração, o Wilker, eles começaram a falar nomes aleatórios até ele atender por algum nome. Porque provavelmente ele já tinha um nome, de alguém já tinha dado um nome pra ele. Porque aí meu pai achou no trabalho dele, na onde passava vários caminhões de mudança, então o que a gente acha até hoje é que o Bob acabou caindo desse caminhão de mudança e acabou sendo atropelado. Felizmente ele não teve nada mais do que um coágulo na orelha, então a orelhinha dele vivia pra baixo. E a patinha dele quebrou mas não quebrou, só deslocou, sabe? Mas mesmo assim ele sentia, então não deixava ela no chão. Mas no meio desses nomes em que eles estavam jogando, uma hora esse Wilker, que é o meu irmão de consideração, falou Bob. E automaticamente ele já olhou. E desde então ele foi conhecido como Bob e a gente sempre chamou ele de Bob. E foi mais ou menos uns 3 meses depois que eu fui pra lá. E esse Bob teve um impacto forte o suficiente na minha vida pra mim estar gravando um vídeo só pra ele hoje. O Bob não tinha nenhuma raça específica, ele era aquele tipo de cachorro de raça não definida. Então tinha um negócio de a gente não sabe direito o que fazer, sabe? Quando é um cachorro de raça não definida, você nunca sabe o que exatamente fazer pra ele ou por ele pra poder ajudar. Então a gente acabou levando ele no veterinário e meu pai dava remédio pra ele, só que ele não gostava. Então meu pai enfiava num pedaço de salsicha e ele comia o remédio automaticamente sozinho. Se eu for contar cada pedaço da minha história com o Bob, não vai ter tempo suficiente de qualquer coisa pra mim poder falar, porque ele merece que eu fale isso, mas infelizmente hoje em dia eu não consigo. Então eu vou tentar fechar um pouco mais sobre o que esse cachorro, esse amigo, foi pra mim. Mais ou menos na época de 2016, a gente já tava com o Bob há um bom tempo já. Eu estava fazendo os meus 13 anos. O meu avô, a Benoan, ele acabou falecendo. Ele teve algum problema no coração, ele fazia hemodiálise, ele acabou pegando uma bactéria e ele faleceu. Nessa época eu fiquei muito, muito mal. Eu fiquei mal o suficiente para começar a fazer muita coisa que eu não queria. Como, por exemplo, uma coisa que eu levo para mim até hoje, que é o cigarro. Para quem não sabe, eu sou fumante desde 2013. Nessa época, dois amigos que eu tive que foi o que mais me ajudou, que foi o Bob e o meu pai, Maurício. Foram eles dois. Eles me ajudaram muito e nessa semana, um desses dois que estava junto comigo sempre acabou falecendo, que foi o Bob. Que é o meu amigo, é o meu melhor amigo, independente de tudo, ele sempre estava ali
Por mais que eu estivesse longe, ou por mais que a gente só estivesse ali, ele sempre estava me olhando, sempre que eu estava mal, ele ia lá e conseguia me deixar feliz de algum modo. Então, é por isso exatamente que eu tô gravando esse vídeo pra ele. Um ano antes dele falecer, no caso, no começo do ano passado, ou foi no final do ano retrasado, não me lembro muito bem, eu não estava morando com meu pai e o Bob ele acabou tendo uma grande recaída. Ele já estava bem idoso e essa recaída aconteceu que ele não conseguia mover direito a parte traseira dele, então ele não conseguia andar direito com as perninhas dele. A gente não tinha dinheiro para levar ele no veterinário, mas meu pai tinha alguns amigos que trabalhavam na área e eles foram até lá e falaram: de hoje, dessa semana, desse mês ele não passa. Porque ele não vai mais conseguir andar, vai ficar fraco e vai morrer. Foi o que falaram pro meu pai. Eu só conseguia pensar em uma coisa para não deixar ele sofrer, que era a tal da eutanásia. E meu pai, ele não deixou. Meu pai foi firme, falou: não, ele não vai, não, 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 não. Eu tirei essa ideia da minha cabeça e ainda bem que eu tirei da minha cabeça. Porque o Bob ele sempre foi tão guerreiro e tão amigo que ele se auto-saiu dessa. Ele voltou a andar, voltou a comer e mais ou menos em janeiro do ano passado, em janeiro de 2020, eu fui morar com meu pai. E foi aí que eu comecei a ver que meu cachorrinho, o meu amigo, estava ficando velho. Mais ou menos em fevereiro ou em maio, eu não lembro muito bem, eu comecei a querer dar ração para ele. Então foi nesse tempo que eu comecei a dar ração para ele. E quando eu comecei a trabalhar no pet shop, que foi em junho ou julho, que eu consegui dar cada vez mais para ele, porque eu estava trabalhando em um pet shop. Então eu conseguia trazer essa ração direto de lá e já dar para ele. E ele estava saindo bem com a ração, ele estava muito bom. Mas o porquê que eu comecei a dar ração para ele só agora? Como eu expliquei, a gente nunca teve uma vida financeira muito boa. Então a gente dava comida para ele e ele sempre se sustentou muito bem. Muito. E eu comecei a dar ração para ele, ele começou a engordar de novo, começou a ficar muito, muito boa a situação. E eu até olhei e falei: pronto, já era, já tá tudo bem. Mas mais ou menos no final de 2020, ele começou a perder a força das patas traseiras de novo. Comecei a passear com ele o dobro, sempre trocando a água dele, como a gente sempre fez, trocava uma vez ao dia, uma vez à noite. E ele conseguiu não cair de novo, ele conseguiu se auto-levantar sozinho. E ele voltou a criar força nas patas. E foi aí que a gente levou, meu pai levou, no caso. E foi aí que meu pai levou ele no pet shop em que eu trabalho, que me deu essa cena linda, deu dando banho nele. E ele quietinho lá, como se nada tivesse acontecendo. Vamos ver quem tá dando banho. E aí eu dei esse banho maravilhoso nele, que ele ficou cheiroso. Profissional do banho. E ficou usando essa bandana que eu vou tentar mostrar aí. Bonitinho, pai. E ficou usando essa bandana Dá um o sorriso, tempo papai, todo. dá um sorriso. A gente não tirava porque ele realmente ficou muito lindo, maravilhoso. E depois que a gente conseguiu dar banho nele lá no pet shop em que eu trabalho, a gente veio pra casa. Ele ficou lá. Ele tava meio que não querendo mais ficar indo pra lá e pra cá o tempo todo. Mas infelizmente, como a lei da vida funciona pra todo mundo, ele acabou falecendo no dia 9 de janeiro. Na madrugada do dia 10, no caso, desculpa. Foi na madrugada do dia 10 que eu tava no médico. No dia 9 eu fui pro médico. Agora, por acaso, eu tô de atestado. E no dia 9 eu fui no médico. Eu voltei pra casa umas 3 horas da manhã e me deparei com o meu melhor amigo morto. E não, nem tinha sido nem eu que tinha visto, porque eu achei que ele tava dormindo. Quem viu foi meu tio. E aí eu já fiquei desesperado.
Nesse momento, a única coisa que eu pude pensar é como é que meu pai ia estar. Que meu pai sempre amou muito ele, igual eu. Então, eu comecei a fazer carinho nele pra ver se ele voltava assim ou alguma coisa do tipo. Chamava ele. Tava de madrugada e eu sabia que meu pai ia acordar daqui 2 horas pra poder ir trabalhar. Eu fui até o quarto dele, chamei meu pai e falei que o Bob tinha morrido. Eu não conseguia ver mais nada. Só ele. A gente ficou realmente muito arrasado com o Bob ter falecido assim. Eu, porque eu não tava lá. Meu pai, ele só não conseguia acreditar. Então, esse foi uma pequena porcentagem da vida do Bob. Ele sempre foi um cachorro maravilhoso que proporcionou muita risada, muito apego, muito carinho. E eu tinha que fazer alguma coisa pra ele sempre ser lembrado. Então, eu queria pedir uma coisa. Não deixem que o cachorrinho de vocês vão e vocês pensem que não conseguiu fazer o suficiente. Amem, adotem, façam de tudo pelo seu pet que você ama. E não só pelo pet, pelas pessoas. Depois da morte do Bob eu comecei a me sentir muito mal, mas o show tem que continuar, então alguma coisa eu tinha que fazer pra ele. E olha, tinha muita coisa da minha vida que só ele sabia. Então, Bob, era pra você ter aparecido antes, mas o vídeo acabou não indo pro ar. Então, tá aqui um só pra você, tá? E pra vocês que estão assistindo, um beijo na bunda e um abraço por trás. Falou. E aí? E aí, cara?